Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos vendo. Obrigada, professora Yara, por estar conosco nessa noite. Boa noite a todas e todos. Então, a todos que estão nos vendo, a professora Yara é professora do FOP, professora doutora e mestre em Direito Privado, professora da graduação em Direito e do mestrado acadêmico de Novos Direitos e Novos Sujeitos da UFOP. Ela é pesquisadora do Centro de Estudos em Biodireito, da UFOP, e é coordenadora do projeto de extensão de Direitos da Pessoa com Deficiência. Obrigada, professora Yara, por estar aqui conosco, contribuindo nessa noite, na Semana da Pessoa com Deficiência, e que nós vamos ouvir você nos ajudar a falar sobre a tomada de decisão apoiada. Então, fique à vontade para falar. Combinado. Boa tarde, ou boa noite, né, a todas e todos. Queria muito agradecer o convite da Aparecida Tavares, uma conhecida de longa data. Nós estamos aí na luta pela divulgação, né, pelo reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência há tanto tempo, né, Aparecida? E Verdade. e nós temos tentado trabalhar isso na nossa região, né? Eu em Ouro Preto, você em Mariana, mas a gente sempre tenta fazer essa interlocução, né? Para que nós possamos levar às pessoas, em especial, claro, as pessoas com deficiência, mas às pessoas em geral, à sociedade, o conhecimento dos direitos da pessoa com deficiência. E isso é muito importante na medida que a nossa sociedade ela traz consigo vários preconceitos, né, Aparecida? Então, acho que hoje não é um dia aqui, já que nós estamos no Comped de Mariana, né? Nós precisamos, nós podemos usar esse espaço para que nós possamos desmistificar alguns conceitos, retirar de dentro de nós pessoas, né, pessoas com ou pessoas sem, né, deficiência, alguns preconceitos e alguns estigmas. Concorda comigo? Concordo. É o que a gente chama de barreiras atitudinais, né? Que são muito fortes. Justamente. A nossa sociedade, ela está acostumada a pegar a pessoa com deficiência e escondê-la, né, Aparecida? E o nosso objetivo aqui é, pelo contrário, é colocá-la na centralidade da sua vida, né? Mostrar que hoje a pessoa com deficiência ela não pode mais ser vista simplesmente através de um arcabouço, seja ele social, seja ele jurídico, né, que é a minha área, seja ele inclusive de saúde, somente do ponto de vista de proteção. É claro que a pessoa com deficiência, como todas as pessoas, tem várias vulnerabilidades que devem ser, sim, protegidas, né? Mas nós acreditamos que o tratamento dos direitos da pessoa com deficiência, ele tem que ser cada vez mais promocional. E eu acho que é isso que a gente vai trazer aqui hoje, tratando ou conversando um pouco sobre a tomada de decisão apoiada. Para que a gente Isso. possa... eu acho que a gente... Para que a gente possa compreender, né? Mas eu acho que assim, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer, Aparecida, é o seguinte: será que as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, né, já que nós estamos aqui em áudio e vídeo, será que elas já ouviram As falar? pessoas não viram. Oi? Será que... Oi, gente! Será que elas já ouviram falar em tomada de decisão apoiada? Será que elas conhecem, elas sabem do que se trata essa decisão, essa tomada de decisão apoiada? Você sabe, Parecido? Você já tinha ouvido falar? Eu ouvi falar depois que tive contato com você, da tomada de decisão apoiada da pessoa com deficiência. E justamente muitas pessoas, quando a gente postou,
a chamada, eles perguntaram, eu recebi essa pergunta, o que é isso? Justamente. Então, quer dizer, é um instituto jurídico, eu vou explicar, né? O objetivo é que a gente explique aqui com a linguagem que todos possam compreender o que é que o Código Civil, que é aquela norma que regula as nossas relações, né, da nossa vida privada, trouxe, foi alterado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, então ele traz hoje esse instituto da tomada de decisão apoiada, mas pelo que eu percebo, então, provavelmente as pessoas com deficiência que circulam aí pelo Comped nunca se utilizaram desse instituto, né? Porque se tem dúvida do que é, né? Então, provavelmente não o exerceram na prática. Concorda comigo, Aparecida? Concordo. Essa questão, eu acho que perpassa pela educação, né? Educação e, assim, a educação no sentido, assim, de saber quais são os seus direitos. É um reconhecimento do próprio direito, né? A gente tem que saber que existem opções e que a gente pode, dentro da nossa autonomia, inclusive a autonomia da pessoa com deficiência, optar por uma situação ou por outra. Mas para que a gente possa optar, para que a gente tenha poder de escolha e de exercício mesmo da autonomia privada, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer, né? Não adianta ter uma lei, ter uma norma internacional, como é o caso das pessoas com deficiência, com garantias na Constituição, com garantias no Código Civil, mas aqui, como se diz aqui na nossa realidade, a gente não está conseguindo verificar a aplicabilidade dessa norma. Por isso que eu acho que o meu grande objetivo aqui hoje é apresentar para vocês o que é, né, essa tomada de decisão apoiada. Vamos lá? Vamos lá. Para que a gente, então, possa compreender, né? Então, já situado assim que muita gente não sabe o que é, né? Então, para que a gente possa compreender a tomada de decisão apoiada, a gente tem que voltar um pouquinho antes dessa alteração que foi feita em 2016, essa inclusão, né, no Código Civil de 2002, foi alterado em 2016 pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e incluiu um instituto chamado Tomada de Decisão Apoiada. Mas a gente tem que entender da onde que veio, né? Então, assim, o que levou a essa mudança? Então, a gente vai ter que voltar lá na Convenção de Nova York, né? Eu acho que todo mundo aí que já ouviu falar em direitos da pessoa com deficiência nos últimos anos, né, tem que ter conhecimento aí dessa Convenção Internacional dos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, que é chamada de Carta de Nova York. É um tratado, igual a gente tem aquele tratado de direitos humanos, né, que é para todas as pessoas, nós temos um específico para garantia de promoção de direitos das pessoas com deficiência, e essa convenção se chama Carta de Nova York. Ela propôs, né, nesse intuito promocional, que todos os estados partes, então, assim, o Brasil é um estado parte, ele assinou esse tratado, inclusive o seu protocolo facultativo, e se comprometeu perante a comunidade de países internacionais a garantir, mas veja bem, não só garantir, mas em especial promover os direitos das pessoas com deficiência. E aí nós estamos falando de todos os direitos, né? Nós estamos falando do direito à vida, do direito à saúde, do direito à educação, do direito à moradia, enfim, todos os direitos estão assegurados nessa convenção e deveriam ser protegidos, mas mais que isso, vou repetir mais uma vez, promovidos, exaltados por esses estados, incluindo o Brasil. O Brasil incorporou, ele trouxe para o seu ordenamento jurídico interno, através de uma incorporação direta na Constituição da República de 88. Esse tratado foi incorporado em 2009, ele é de 2007, acho que eu não falei isso, né? Ele é de 2007, e ele foi incorporado ao direito brasileiro em 2009, ele é uma emenda constitucional.
Sabe o que significa isso, Aparecida, e todos e todas que estão nos ouvindo? Ele é uma norma constitucional. Se nós formos pensar na hierarquia de normas, nas normas superiores e inferiores no direito, ele está aqui no topo, não é? Porque no topo do direito a gente tem as normas constitucionais. E abaixo da Constituição nós vamos ter as leis, os decretos e etc. Então, essa convenção, essa Carta de Nova York, ela ela visa a proteção, ela visa, em especial, a promoção, e ela tem status constitucional. Então, ela é superior a qualquer lei, a qualquer decreto, a qualquer normativa que venha abaixo dessa Constituição. Mas essa norma precisava de ter o quê? Uma regulamentação, não é isso? E essa regulamentação, ou seja, essa tentativa de efetividade, ela só veio em 2015, com a edição da Lei Brasileira de Inclusão, né, que eu costumo apelidar e gosto mais de apelidar de Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a lei, você sabe qual que é, não sabe, Aparecida? Qual que é a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência? 13.146 de 2015. Isso mesmo. Então, nós temos que saber, né, dizer, inclusive, qual que é o número da lei que vai garantir os nossos direitos, não é isso? Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é a Lei 13.146 de 2015, que é, então, uma lei abaixo da Constituição, não é isso? Emanada pelo Poder Legislativo Federal, mas abaixo da Constituição, na hierarquia das normas, objetivando o quê? Regulamentar e dar mais efetividade àqueles princípios, aquelas ideias que a Carta de Nova York, que hoje é a norma constitucional, trouxe para a gente. Como eu disse para vocês, essa norma acaba abarcando vários direitos, né? Só que hoje nós vamos trabalhar com um específico, que é o direito de exercer a sua autonomia, que é o direito que todas as pessoas, não só as pessoas com deficiência, mas o que nos importa hoje, as pessoas com deficiência, elas têm o direito de exercer a autonomia. O que significa isso? Significa que elas têm o direito de decidir, de escolher. É o que a gente chama no direito de autodeterminação. Então, a partir da convenção, que é norma constitucional e que vem retratada no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência deve gozar, ela deve exercer na maior medida do possível a sua autonomia. Para que isso fosse efetivado, então esse é o princípio básico, né? Então, para que isso fosse efetivado, o que o Estatuto fez? Ele alterou uma parte lá do Código Civil, que nós chamamos de teoria das capacidades. É lá, no artigo 3º e 4º do Código Civil, que nós vamos ter a previsão de quem é absolutamente incapaz, relativamente incapaz. O nosso direito civil, ele adota 2 critérios para a determinação de capacidade civil. É o critério de idade, que a gente chama etário, e aí eu acho que muita gente sabe, né, que até os 18 anos você não tem total capacidade para exercer por si só os atos da vida, né? Você vai precisar aí do pai, da mãe, do tutor. Acho que isso é um conhecimento geral aí de todo mundo, né? Mas nós temos também a questão da saúde mental. E aí, o que acontecia, em especial com as pessoas com deficiência mental e intelectual, e já que estamos aí na semana da pessoa com deficiência múltipla, né, Aparecida, significa que eu posso ter pessoas com deficiência visual e também mental, pessoas com deficiência física e também mental, não é isso? Então, é isso mesmo, né? Então, o que acontece? O Código Civil, ele tinha uma previsão antes da alteração feita pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência,
no sentido de que bastava que a pessoa fosse doente ou deficiente, em especial deficiente mental ou intelectual, para que ela fosse considerada absolutamente incapaz, junto com aquelas pessoas menores de 16 anos. Então, para que elas pudessem exercer os atos da vida civil, exercer aqui, como é que foi a palavra que eu falei? A autonomia, as escolhas, a autodeterminação, ela precisaria de uma pessoa ao seu lado. Na verdade, não ao seu lado, no seu lugar, porque era um representante, dizendo o que é que aquela pessoa queria. Não era a própria pessoa que dizia, entende? E aí, a convenção, na medida que ela fala que as pessoas têm que ser promovidas, inclusive em sua autonomia, esse sistema atual não coaduna, não dá certo, né, gente? Não bate com essa sistemática que o Código Civil trazia. Então, foi necessário retirar do Código Civil, e isso foi feito pelo Estatuto, qualquer disposição que considerasse pessoas, sejam elas doentes, sejam elas deficientes, como pessoas o quê? Incapazes. Então, nós, absolutamente incapazes, né? Nós não temos mais essa previsão no Código Civil, e isso foi trazido por quem? Pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas ainda temos uma hipótese de incapacidade relativa. E o que é isso? Identificado naquele caso concreto, que a pessoa não tem condições de manifestar vontade, e aí eu vou fazer um parêntese, vou parar aqui na vontade, vocês guardem aí, tá? A pessoa não pode manifestar vontade por quê? Porque ela é doente? Não sei. Porque ela é deficiente? Não sei. O Código Civil não traz mais essa especificidade. Por mais que essa alteração tenha sido feita pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, não há a indicação expressa de que a pessoa que não pode manifestar vontade seja pessoa com deficiência, seja pessoa doente. Sabe o que isso significa? Que qualquer pessoa, com deficiência ou não, tá entendido? Que não puder manifestar vontade, pode ser considerada o quê? Relativamente incapaz pelo Código Civil hoje. Lembrando que essa manifestação de vontade é uma manifestação de vontade, de escolha, de decisão, portanto, de exercício de autonomia, que é o que a gente está trabalhando aqui agora. Antes da gente avançar, nós temos que lembrar também que o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou o conceito de deficiência, né, Aparecida? Antes do Estatuto, às vezes a pessoa era doente e automaticamente era considerada deficiente, não era assim? Certo. E agora, o conceito de deficiência é muito mais amplo, né? É um conceito que só se identifica por uma avaliação biopsicossocial, né? É o modelo social de deficiência. A gente sai do modelo médico. Então, quer dizer, não basta uma CID, não basta uma classificação internacional de doenças para que você seja considerado deficiente. É necessário que as espécies de deficiência, igual a gente está conversando aqui hoje, a intelectual, a mental, a física, a auditiva, sejam quais forem essas deficiências, a visão, né, a visual, sejam quais forem essas deficiências, elas têm que tornar a sua vida ou tornar o exercício da sua autonomia dificultado por barreiras que você enfrenta. Então, nós precisamos ter essas barreiras sociais para que nós possamos identificar aquela deficiência como relevante do ponto de vista social, jurídico e etc. Não é assim? Bom, Aparecida, então, apresentado esse panorama, a gente vai se aproximando da TDA. A gente está chegando lá, tá? Estou montando um raciocínio para todo mundo poder entender aonde que a TDA vai entrar. Bom, posso continuar? Pode continuar. Então, muito bom. O que acontece? Se uma pessoa
qualquer pessoa, combinado? Qualquer pessoa não conseguir exprimir vontade, né, expressar a sua vontade, exercer a sua autonomia, ela vai estar sujeita a um instituto que vai suprimir a sua incapacidade relativa, que é a imposição pelo juiz de um assistente. Aí sim, é uma pessoa que vai estar do lado dela, ajudando ao quê? A expressar essa vontade. Veja que a função do assistente não é falar pela pessoa, mas é ajudar para que ela possa construir ou reconstruir uma vontade. Qual que é o instituto, então, diante de uma incapacidade relativa, que o direito vai nos disponibilizar para promover a autonomia daquela pessoa com deficiência? Nós vamos lidar, com deficiência ou não, né? Mas nós estamos aqui falando da pessoa com deficiência. Nós vamos ter o instituto da curatela. É a curatela, o instituto jurídico, que vai promover um assistente, que é o curador, para a pessoa com deficiência, e esse assistente vai poder o quê? Ajudar aquela pessoa a exercer a sua autonomia, exercer a sua vontade. Acontece, Aparecida, que o artigo 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência limitou o alcance da curatela. Ele falou assim, olha, a curatela só pode atingir atos patrimoniais. O que significa? O que são atos patrimoniais? Fazer um contrato, administrar sua conta bancária, fazer compra e venda. São esses atos que envolvem patrimônio, que envolvem dinheiro para lá, dinheiro para cá. Tá entendendo? Então, para esses atos... Oi? A parte material. A parte material. Gostei da sua definição aí. Então, para esses atos, para essa questão toda que envolve o patrimônio, beleza. Nós podemos, uma vez identificado que a pessoa é relativamente incapaz, porque ela não consegue manifestar vontade para esses atos, ela vai poder ser sujeita à curatela, vai ser nomeado curador, e esse curador vai, então, ajudá-la a administrar esse patrimônio, esses bens, realizar esses contratos e assim por diante. Acontece que, de acordo com o artigo 6º do Estatuto, tem uma parte, né? Então, junto com o artigo 85, o próprio artigo 6º do Estatuto, ele vai, essas normas, elas vão nos trazer o quê? Aquelas questões existenciais. Então, a gente sai lá do patrimônio, do dinheiro e vem aqui para as questões de existência da pessoa. E de que eu estou falando? Estou falando de casamento, de família, de reprodução humana, eu estou falando de filiação, eu estou falando de saúde, decisões de saúde. São questões existenciais e que não podem ser atingidas pela curatela. Significa, então, que o que a Convenção de Nova York projetou para o direito brasileiro, né, e foi introjetado nele na Constituição, e agora nós temos com o Estatuto da Pessoa com Deficiência e com o Código Civil alterado por ele, é que as pessoas com deficiência não são incapazes para as suas questões existenciais. Mas se não tiverem possibilidade de expressão de vontade, elas podem o ser para as questões patrimoniais. Percebe que até agora nós estamos trabalhando, acho que o Rafael veio aqui na sexta-feira falar sobre o casamento, então acho que todo mundo já deve estar entendendo que a pessoa com deficiência pode casar, não é isso? Porque antes não podia, principalmente as pessoas com deficiência mental. Às vezes a pessoa vivia muitos anos uma união estável. Isso aconteceu, eu tive um caso lá no Núcleo de Prática Jurídica, na UFOP, uma vez assim, Aparecida. A pessoa, ela viveu uma união estável durante 20 anos, tinha 3 ou 4 filhos,
e sempre prometeu para a companheira que ia casar com ela um dia, né? E ela acreditou nessa promessa, entendeu? E aí ele foi acometido do mal de Alzheimer. E aí ela veio me procurar. Ela falou assim, olha, Yara, meu companheiro, ele tá, né, com essa doença, que não necessariamente gera a deficiência, não é isso que a gente está falando? Que só gerará a deficiência se a doença causar as barreiras intelectuais para a expressão de vontade. Vocês estão percebendo? E aí, no caso dele, sim, porque ele não tinha mais como manifestar a sua vontade. E aí, ela me disse, como é que nós vamos fazer? Porque ele prometeu para mim que ia casar comigo, e agora? Aí eu falei com ela, olha, agora não tem jeito mais, né? Mas isso foi o quê? Antes de 2016. Porque se fosse hoje, eu poderia falar com ela, não, pode, porque, né, hoje a pessoa com deficiência, ela é sempre plenamente capaz. Será? Será que é sempre, Aparecida? Será que a gente vai poder considerar? Será que a gente acabar considerando que sempre, e eu não estou falando só da pessoa com deficiência, estou falando de todas as pessoas, elas serem sempre capazes, como é para as pessoas sem deficiência, né, consideradas, são sempre capazes. Será que isso não é uma forma também de acabar desprotegendo? Enfim, é por isso, é nesse meandro aqui de situações. Chegou o Júlio, né, Júlio? Prazer. É nesse momento que surge para a gente a questão da tomada de decisão apoiada. Porque antes da tomada de decisão apoiada, o Estatuto da Pessoa com Deficiência também previa uma hipótese de autocuratela. A autocuratela é essa curatela que a gente está falando, é nomeada, né, a pessoa, ela própria, a pessoa com deficiência, ela se sentia, assim, às vezes insegura, ela se sentia, às vezes, incapaz de realizar um contrato, de realizar, decidir sobre sua saúde, alguma coisa nesse sentido, né? E aí, o que ela poderia fazer de acordo com o que foi projetado pelo Estatuto, tá bom? A partir da Carta de Nova York. Ela mesma poderia pedir ao juiz a nomeação de um curador para ela. Ela mesma reconhecia a sua própria incapacidade. Ela mesma reconhecia que não tinha capacidade, que não tinha possibilidade de expressão de vontade em algumas das situações. Então, era um ato próprio, sabe, Aparecida? Eu poderia entrar com pedido de curatela para mim mesma, alegando para o juiz, olha, excelência, eu não tenho condições de manifestar vontade para essa e essa situação, então eu gostaria que fosse nomeada uma pessoa para quê? Para me ajudar. Só que, infelizmente, depois que entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência, alterou o Código Civil, nós tivemos uma alteração também no Código de Processo Civil, também em 2015, 3 meses depois. E aí, o que aconteceu? Com a vigência em 2016, 3 meses depois. E aí, o que aconteceu? Esse Código de Processo Civil, ele limitou a legitimidade de propositura da ação do pedido de curatela. E aí, ele extinguiu o direito da pessoa com deficiência ou da pessoa que não tiver condições de exprimir vontade de pedir um curador para si mesma. Hoje, as pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência, mas que não possam exprimir vontade e que precisem de um curador, elas não podem, por elas mesmas, entrar com esse pedido. Elas precisam que pessoas legitimadas, geralmente parentes, né, o cônjuge, o companheiro, o ascendente, o descendente, os filhos, os pais, e às vezes, e também o responsável pela clínica, por exemplo, se a pessoa estiver internada, essas pessoas é que são legitimadas para entrar com esse pedido de nomeação de curador. Mas a própria pessoa não é. Por quê? Porque por mais que o Estatuto tenha projetado essa ideia de autocuratela, o Código de Processo Civil retirou essa possibilidade.
mas nos sobrou um outro instituto, que é a tomada de decisão apoiada. Esse instituto, ao lado da curatela, é também um instituto protetivo e, mais especificamente, promocional. Visa promover direitos, garantir direitos, em especial a autonomia da pessoa com deficiência. E aí, qual que é a diferença da curatela para tomada de decisão apoiada? Vou começar pela diferença para a gente poder fazer o conceito, tá bom? A diferença é que para curatela, eu tenho que ter incapacidade, não é isso que eu estou dizendo? Eu tenho que mostrar que a pessoa não tem possibilidade de expressão de vontade. Ela tem que ser o quê? Incapaz. Relativamente, mas ela tem que ser incapaz. Na tomada de decisão apoiada, não. Na tomada de decisão apoiada, a pessoa tem que ser o quê? Capaz. Então, ela tem que ter total possibilidade de expressão de vontade. Mas ela tem algumas dificuldades. Ela tem algumas dúvidas. Ela gostaria de ter duas pessoas ao seu lado, não para representar, ou seja, para substituir vontade, não para assistir, para estar do lado ali ajudando na curatela, mas ela quer opinião. Ela quer que as suas decisões sejam tomadas a partir da opinião, da ajuda de duas outras pessoas. É aí que essa própria pessoa, então, a pessoa com deficiência mental, intelectual ou com quaisquer outras deficiências, por quê? Porque eu defendo que até pessoas sem deficiência também podem se valer deste instituto. Elas podem ir ao juiz e falar, olha, eu sou capaz, tenho possibilidade de manifestar vontade, mas gostaria de ter duas pessoas ao meu lado, porque eu estou em dúvida aqui. Não sei se eu compro essa casa ou aquela, não sei se eu invisto meu dinheiro na poupança ou na renda fixa, renda variável. Eu não sei se eu pego meu salário e contrato uma internet ou se eu pago a conta de luz ou de água. Estou em dúvida. Quero saber, quero ter uma pessoa aqui do meu lado para me ajudar, né? Porque se você parar para pensar, Aparecida, vê se você vai concordar comigo, tem coisas na vida que a gente faz a todo momento pedindo opinião. Se você pensar, a todo momento a gente pede, a gente toma decisões apoiadas, não é? Às vezes você está em dúvida aqui. Pensa nas suas questões de saúde. Não sei se eu vou no doutor ou na doutora fulana, ou se eu vou no doutor ciclano beltrana, né? A gente às vezes fica em dúvida. Ah, eu tenho um médico muito bom, eu tenho... o médico falou que eu posso operar ou fazer um tratamento, não sei se eu faço um, se eu faço outro. É isso. É essa a questão. Essas dúvidas todas as pessoas têm, né? Elas não sabem se devem ir para um lado, ir para o outro, às vezes porque não é da sua formação. Por exemplo, se eu te perguntar assim, ô Aparecido, estou querendo investir na Bolsa de Valores, você pode me ajudar? Você consegue me ajudar? Eu não tenho, eu posso te indicar uma pessoa que pode te ajudar. Ótimo, então quer dizer, você não seria uma boa apoiadora para mim, concorda? Na minha necessidade. Né? Mas eu tenho também conhecidos que são, inclusive eu me valho deles para que eu tenha noções aí de como que é investir na Bolsa de Valores. Ah, eu estou querendo comprar um apartamento para mim em Mariana. Qual bairro, Aparecida, que eu devo comprar? Isso aí você consegue me dizer. Isso aí você consegue me ajudar. Então, você seria uma boa apoiadora nesse sentido. Então, assim, né, eu estou fazendo, dando exemplos lúdicos aqui para a gente conseguir compreender o que é, então, né, essa tomada de decisão apoiada. É um pedido da própria pessoa, então, a própria pessoa com deficiência, mas, como eu disse, eu entendo que esse instituto pode ser usado por qualquer pessoa, mas ele foi trazido pelo EPD, né, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, então eu acredito que ele é direcionado à promoção da autonomia da pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência, ela vai ao juiz,
né, junto com duas outras pessoas de confiança dela, e com advogada e advogada, claro, né, tem que ter um advogado e uma advogada, e ele vai falar assim, olha, juiz, excelência, eu gostaria que fosse nomeado fulano, ciclano aqui, ó, para serem meus apoiadores, para me ajudarem a fazer isso, aquilo e aquilo. Quais são essas situações? Sejam questões patrimoniais, sejam questões existenciais. Seja questão patrimonial, seja questão existencial. Tanto faz. Não importa. Aqui não tem aquela limitação como tem da curatela. Aqui pode ser qualquer. Então, eu estou em dúvida, eu quero que essas duas pessoas sejam nomeadas minhas apoiadoras para questões de saúde. A TDA, ela está prevista, para quem quiser ir lá conferir, né? Quem tiver acesso à internet e continuar tendo esse acesso à internet depois aqui da nossa live, vai poder acessar o site do planalto.gov, digita lá, Código Civil de 2002, vocês vão achar a lei, e lá vocês vão no artigo 1783, tracinho A, porque ele é um alfanumérico, é um artigo incluído depois, então ele acabou ganhando esse Azinho. E lá vocês vão conhecer qual que é o procedimento dessa tomada de decisão apoiada. Então, eu já disse, você, pessoa que quer ser apoiada, geralmente, né, porque ele é usado para pessoa com deficiência, vai, junto com essas duas outras pessoas e com uma petição feita por um advogado ou uma advogada, né, solicitar ao juiz, então, que essas duas pessoas sejam nomeadas sua apoiadora. O juiz, o procedimento é esse, né, o juiz, ele vai ouvir o Ministério Público, então, o promotor de justiça ou a promotora de justiça da cidade vai ter que concordar, né, vai ter que avaliar a situação e verificar se a pessoa, veja bem, a pessoa capaz, pessoa que tem condições de manifestar vontade, mas está ali titubeando, tá entendendo? Está ali com dificuldade. O Ministério Público, então, vai ser ouvido. Além do Ministério Público, o juiz, ele vai se valer de uma avaliação multidisciplinar, e aí a gente volta àquele parêntese inicial, né, já que a avaliação da condição de deficiência, da condição de ser pessoa com deficiência, é uma avaliação multidisciplinar, então é claro que qualquer questão no judiciário que envolva pessoa com deficiência tem que ter essa avaliação biopsicossocial, não basta uma avaliação simplesmente médica, tá certo? E além disso, então, além de ouvir o Ministério Público, ouvir a equipe multidisciplinar, o juiz também vai ouvir a própria pessoa, ele vai chamar a própria pessoa numa audiência e vai ouvir por que ela está pedindo aqueles dois apoiadores, o que ela quer com isso, né? Qual que é o objetivo dessa situação. Depois de ouvido, se o juiz achar que está tudo ok, o juiz vai nomear essas duas pessoas como apoiadores daquela, então, que pediu. E a partir daí é que vem a segunda parte do problema, né, Aparecida? E aí? E aí, nomeei você e mais um aí para serem meus apoiadores. E aí? O que isso significa? Eu posso fazer contrato sem vocês dois? Se eu falei com o juiz... Se eu falei com o juiz que eu queria dois apoiadores ou apoiadoras, né? Duas pessoas apoiadoras, para que eu pudesse fazer um contrato, que, igual eu disse, tem que ter a determinação direta o que é, né? Para fazer uma compra e venda, para fazer uma aplicação financeira, para decidir sobre minha questão de saúde, a pergunta que vem é: e se eu fizer aquele ato que eu falei com o juiz que eu precisava de apoio, sem o apoio? O que você acha que vai acontecer? O que é a lógica? Deve ser que ele não fica válido, né? Vai ser inválido, né? A ideia é assim, ó, vai ser inválido.
Porque se a gente pensar que, ó, aqui se a gente colocar um divisor, né, e de um lado, lado direito nós estivermos com a TDA, e do lado esquerdo nós estivermos com a curatela, se você pensar isso do ponto de vista da curatela, você tem toda a razão. O ato realizado pela pessoa curatelada sem o curador vai ser, no mínimo, anulável. Tá certo? Então, o contrato, a decisão de saúde, a questão lá de aplicação. Agora, nós não estamos falando de curatela, nós estamos falando de uma pessoa capaz, combinado? Que simplesmente pediu ao juiz falando que queria lá 2 pessoas para lhe ajudar a fazer um contrato, a fazer uma aplicação financeira, a decidir alguma coisa de saúde. Só que eu pedi isso há 2 anos atrás, né? Sei lá, eu pedi isso há 6 meses atrás e hoje eu tô me sentindo ótima. Quero mais saber dessas pessoas, eu vou lá e vou fazer minha cirurgia plástica, tá entendendo? E aí? A minha decisão não é válida? Igual você disse, né, Aparecida? A ideia que a gente tem é que vai ser, né? Que não vai ser válido. Mas deixa eu te contar uma coisa, a pessoa não é capaz? Se a pessoa é capaz, não há qualquer vício na vontade dela que gere qualquer impedimento para exercício de atos. E é aí que reside a minha crítica e a de várias pessoas que estudam a TDA acerca os direitos da pessoa com deficiência, né, e a tomada de decisão apoiada, TDA, nesse ponto, porque não vai gerar nulidade ou anulabilidade de um contrato, de uma aplicação financeira, de uma decisão sobre saúde. Por quê? Porque você não tem nenhum impedimento para exercer esse ato. Você lá atrás pediu ao juiz um apoio. Mas se no dia de realizar o ato você não precisar do apoio, você é autônomo, você é capaz. E aí vem a minha pergunta, para que serve esse instituto? Mais uma coisa parecida. Você que vai me apoiar, desculpa, não é isso não, porque você que vai fazer um contrato comigo, você é obrigado a saber que eu tenho um apoiador nomeado pelo juiz? Porque se a gente pensar isso, se a gente pensar essa situação na lógica da curatela, sim, porque a curatela ela é registrada no seu registro de nascimento ou de casamento, se você for casado. É registrado. Agora, a TDA não, é uma sentença judicial. Então, se você quer dizer que agora, a partir de agora, se a gente for contratar com alguém, a gente tem que ir lá verificar nos tribunais de justiça de todo o país se a pessoa tem TDA para poder dar esse contrato? Me parece que uma boa salvaguarda, não, deixa eu falar uma outra linguagem, uma boa forma de salvar o instituto, uma forma de garantir a aplicabilidade dele, é se nós pensarmos que o que a pessoa que pede o apoio está tentando garantir é a boa-fé, é a ética nas relações. Ela já está mostrando de antemão para todo mundo que ela tem dificuldade, né? Agora, ela também não vai andar com isso na identidade para que o outro saiba que ela tem dificuldade para fazer um contrato. E eu vou lembrar isso mais uma vez. Não são só as pessoas com deficiência que têm dificuldade. Qualquer pessoa tem dificuldade. É o que eu disse, por exemplo, aplicar em bolsa de valores. Nem todo mundo sabe, nem todo mundo tem condições. Verdade. E em razão dessa pequena crítica que eu estou fazendo aqui, que eu acho que ficou bem claro para vocês, né, qual que é essa crítica, é que nós estamos vislumbrando uma inaplicabilidade prática da tomada de decisão apoiada. Eu confirmei isso aqui hoje. Eu confirmei porque a gente conversou, né, Aparecida, sobre o tema, eu propus o tema para a gente trabalhar e você recebeu aí várias questões antes de o que é isso. Quer dizer, as pessoas, pessoas que trabalham com o direito da pessoa com deficiência, pessoas que são deficientes, pessoas que às vezes sabem
tudo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não estão sabendo aí o que é essa tomada de decisão apoiada, né? E mais do que isso, a graduanda me orientanda, a Luana Menezes, juntamente com a Priscila Oliveira, que foi minha mestranda, já defendeu o mestrado, fez uma pesquisa nos tribunais brasileiros de todo o país, pesquisando, dentre outros temas, né, do Estatuto, a tomada de decisão apoiada. E sabe o que elas chegaram à conclusão na pesquisa, junto comigo? Que é inaplicável, que os juízes não estão aplicando. Nem converter, assim, o máximo que acontece é converter, às vezes, uma curatela em tomada de decisão apoiada, quando ele verifica a capacidade da pessoa, mas as dificuldades que ela tem, sabe? Mas, assim, está muito pouco aplicável. Então, eu acho que, a partir do momento que a gente pensa em promoção de direitos a partir, né, da Carta de Nova York, passando pela Constituição da República, chegando no EPD e no Código Civil, no mundo do direito, nós temos, sim, que garantir o exercício pleno da autonomia pelas pessoas com deficiência ou não, mas em especial aqui hoje das pessoas com deficiência. Nós temos que mudar o nosso preconceito de que basta que a pessoa tenha uma doença que ela é automaticamente deficiente. Isso a gente tem que exterminar do nosso vocabulário. Nós temos que exterminar do nosso vocabulário também. Nós temos que apagar a ideia de que deficiências não intelectuais, em especial, retiram possibilidade de expressão de vontade. Então, por exemplo, nós estamos aqui com pessoas com deficiência auditiva ou, se assim não considerarem, com pessoas surdas, tá certo? Que estão possibilitando, que estão muito bem, estão conseguindo muito bem me escutar de uma outra forma através da Libras. Não é isso? Então, quer dizer, não é porque a pessoa não consegue me escutar, não está conseguindo escutar minha bela voz, né? Que ela está deixando de receber o recado que eu estou passando. Porque Júlio e Jaqueline estão aqui fazendo a vez da minha voz com suas mãos. Então, essa pessoa não é incapaz, ela tem condições de receber a informação e poder tomar a sua decisão a partir dessa informação que ela está recebendo. As pessoas que têm deficiência visual, elas conseguem ler, elas conseguem escutar, então elas conseguem receber informações para se autodeterminar. Então, eu acho que a nossa preocupação, como pessoas que buscam a garantia de direitos das pessoas com deficiência, em especial, falei várias vezes especial, porque nós somos todos e todas, não só as pessoas com deficiência, mas todas e todas somos especiais e merecemos atenção na nossa diversidade, nas nossas diferenças, de que nós tenhamos cada vez mais a possibilidade de exercício de nossas autonomias, que nós possamos decidir por nós mesmos. Agora, se isso vai ser pela tomada de decisão apoiada, vai depender muito aí da boa-fé, né, da pessoa que pedir essa tomada de decisão apoiada, e quando ela for realizar aquele ato que ela pediu apoiador para o juiz, que ela fale, olha, eu vou realizar o ato com você, mas eu preciso chamar os meus apoiadores. Porque senão nós estaremos aí com o instituto vazio. Professora Yara, com relação à curatela, assim, eu já vejo assim, não sei se você vê isso, eu tenho, assim, momentos de ver pessoas que falam, a família fica praticamente doida para fazer a curatela dela e pensando que ela não tem poder de decisão. A questão da curatela, principalmente porque envolve a parte material, né? A curatela tem, assim,
experiências que eu falo assim, de histórias ouvidas, que muitas famílias ficam doidas para fazer curatela das pessoas. Aparecida, eu me formei em 2004, né, e logo comecei a advogar. Então, assim, a minha experiência é há pouco tempo, depois que eu virei chefe lá do Departamento de Direito, que eu parei de advogar no núcleo de prática jurídica. Então, até 4 anos atrás, eu advogava direto, né? E, assim, é aquilo que eu estou dizendo, há um preconceito, não é preconceito só de afastamento, não, mas um conceito prévio de que o melhor para a pessoa que não consegue manifestar a vontade é simplesmente curatelá-la, é substituir a vontade dela, né? Eu fico vendo nessa pandemia, por exemplo, né? Eu ainda estou de quarentena, graças a Deus eu ainda posso estar de quarentena, então estou trabalhando de casa, estou dando minhas aulas de casa, posso estar em quarentena, mas eu coloquei meu pai e minha mãe de quarentena. Né? Agora, meu pai e minha mãe são plenamente capazes, mas eu vejo que muitas das vezes eu acabo tratando eles como pessoas que às vezes não têm capacidade. Por quê? Porque eu parto de... sério! Eu parto de preconceitos. Eu parto de preconceitos de que eu tenho que cuidar deles e que eu tenho que protegê-los. E é isso que é o problema. É isso que a gente está dizendo aqui hoje. Naquele momento que Zé Arlindo, saudade de você, queridão. Que lindeza. Daqui a pouco eu vou te responder. Naquele momento, né, que eu protejo exacerbadamente, ou seja, muito, muito fortemente, meu pai e minha mãe, por exemplo, eu acabo o quê? Retirando deles a autonomia. Então, eu retiro deles o quê? A promoção, o exercício de direitos, né? É claro que eles não precisam ir no supermercado, mas eles podem decidir, pode ir no laboratório, pode ir na consulta médica, pode fazer as coisas que eles, né, dentro do que diz o protocolo de saúde, eles podem. Eu não preciso ficar cerceando isso. Então, eu estou dizendo, e meus pais, o quê? São idosos, eles não, né, são pessoas com deficiência, eles são pessoas idosas, que não necessariamente é a mesma coisa também, que é uma outra coisa que a gente tem que tirar da cabeça. Eles podem ter barreiras? Eu tenho barreiras, né? Então, esse conceito ampliado tem gerado muita dificuldade. O Zé Arlindo, ele perguntou como pedir a curatela de... Perdi o restinho. Benefício da prestação continuada, BPC. Pois é. Deixa eu te contar uma coisa. Inclusive, essa discussão, ela está muito acirrada, porque o INSS ele já mudou o protocolo, que nós não precisamos de pedir curatela para a configuração de nenhum benefício previdenciário, Zé. Não há essa necessidade, porque antes do estatuto também tinha essa vinculação, né? Sempre que você fosse pedir qualquer benefício previdenciário, seja o BBC, seja qual que é a pensão por invalidez, né? Aquela aposentadoria por invalidez, você tinha que ter uma verificação de doença e, portanto, de curatela para que você pudesse se beneficiar desses benefícios previdenciários. Após o Estatuto da Pessoa com Deficiência, com a ampliação do conceito de pessoa com deficiência e justamente da modificação do modelo médico para o modelo biopsicossocial, você tem que comprovar que você é uma pessoa com deficiência e preencher os demais requisitos de renda, de família, para o BPC. Mas não é necessário, e que você precisa de um cuidador, alguma coisa nesse sentido. Mas não é necessário mais curatela. Se o INSS estiver te exigindo isso, você pode recorrer administrativamente, quiçá judicialmente. Essa semana, eu estou em dúvida se foi ontem mesmo que eu mandei para os meus queridos diletas lá, extensionistas do projeto Direito das Pessoas com Deficiência. Estou falando rápido, já vi, Júlio, peraí.
mandei para eles uma decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, afastando uma legislação estadual que previa a necessidade de interdição de curatela para fins de benefício previdenciário de invalidez. Então, quer dizer, é um reconhecimento a partir da Carta de Nova York mesmo, dos preceitos do EPD. Sabe um outro benefício? Não, mentira. Eu acho que esse benefício que o STF julgou foi aquele de isenção para comprar carro. A isenção de imposto para comprar IPI, para comprar carro. Que, no caso, não é IPI, IPVA e ICMS, que o Estado estava exigindo a curatela para que pudesse conceder, e ele falou, não pode. Porque nós não podemos mais vincular qualquer direito tributário, qualquer direito previdenciário à condição de curatelado. Esses direitos, eles têm que se vincular à condição de deficiência, à necessidade de promoção de autonomia dessas pessoas, e não a condições próprias de incapacidade. Professora Inara, no sentido que você fala assim, muito bem aí, que, assim, o conceito ampliado de pessoas com deficiência, porque às vezes as pessoas ainda têm uma dúvida, né? Porque, tipo assim, antes era só o médico que dava o laudo, né? Que ia falar, pela lesão, uma pessoa amputada é pessoa com deficiência, uma pessoa que é cega é pessoa com deficiência. Então, o conceito de pessoa com deficiência, a análise é biopsicossocial, né? É a questão que a pessoa com deficiência, ela também, devido às barreiras, né, que ela enfrenta, ela se torna uma pessoa com deficiência. Então, hoje, quem faz esse conceito também é o assistente social, o psicólogo, né, o médico, uma equipe de vários profissionais juntos para fazer esse laudo, né? Se a pessoa é uma pessoa com deficiência. É a previsão do artigo 2º, parágrafo único do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Jaqueline, artigo 2º, parágrafo único do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O novo conceito de deficiência, essa reviravolta de deixar de trabalhar com o modelo médico para trazer o modelo social, o modelo do reconhecimento de barreiras sociais, é aquele que está no parágrafo único. Sim, isso mesmo, Dani. Muito obrigada, querida. Dani é minha extensionista lá no Direitos da Pessoa com Deficiência. A isenção de IPI deve ser estendida às pessoas com deficiência auditiva. Foi isso mesmo, Dani. Muito obrigada, viu? Porque nós tínhamos esse problema também. As pessoas com deficiência auditiva ou pessoas surdas, né? Porque aí nós temos as comunidades que entendem, né? Pessoa com deficiência ou pessoa surda, né? Então, a gente está aqui abarcando essa diversidade na nomenclatura. Elas não eram reconhecidas para receber a isenção do IPI. Não havia essa possibilidade. Por quê? Porque as legislações estaduais, geralmente, elas pedem que para a isenção do imposto, seja o IPI, o ICMS, o IPVA, que haja uma adaptação no carro. E as pessoas com deficiência auditiva ou as pessoas surdas, como preferirem, elas não tinham essa necessidade de adaptação do carro, né? E aí o STF decidiu que elas poderiam, sim, gozar do benefício, porque o benefício não é para a pessoa com deficiência física. O benefício é para as pessoas com deficiência, para que promova o quê? A quebra de barreiras que garantam a sua plena inclusão, ou seja, que garantam às pessoas, inclusive às pessoas surdas ou pessoas com deficiência auditiva, a sua plena inclusão de direito de ir e vir através de um automóvel que ela adquirir com isenção desses impostos, né? Então, só voltando, Aparecida, o conceito de deficiência é um conceito amplo que não admite mais simplesmente uma vinculação à classificação internacional de doenças. Então, não basta, para a configuração de deficiência,
uma CID. Então, não basta um laudo médico. Você falou aí da pessoa que é deficiência física, porque, por exemplo, perdeu uma perna em um acidente, foi amputado, né? Ou que já nasceu nessa condição. Veja bem, essa pessoa não é doente. Não há uma doença associada a essa pessoa. Ela é deficiente porque ela vai encontrar barreiras para se locomover na sociedade. Não é isso? Então, é isso que caracteriza a deficiência dela. Então, basta um médico falar, ela é CID e tal? Não. É necessário, né, que aquela deficiência gere barreiras que impede, ou que, em contato com as barreiras sociais, a verdade é essa, né? Não é a deficiência que gera as barreiras, é a deficiência em contato com as barreiras sociais impede que a pessoa possa livremente desenvolver as suas atividades, exercer os seus direitos. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, eu aqui, eu tenho uma deficiência visual, tá certo? Só que essa deficiência visual, ela é suprida aqui pelo óculos. Então, eu não tenho uma barreira, porque a barreira é quebrada pelo uso do óculos. Agora, tem gente que tem um nível ou um grau de deficiência visual que nem mesmo os óculos quebram essa barreira. Portanto, essa pessoa vai merecer uma atenção especial do ordenamento jurídico para que ela possa realmente exercer os seus direitos. Entende a diferença entre um e outro? Então, assim, não tem como a gente categorizar as pessoas com deficiência ex ante, ou seja, de pronto. Não tem como uma legislação determinar quem é deficiente e quem não é deficiente. Essa avaliação, ela é de caso em caso, para se determinar qual é a barreira, é possível quebrar essa barreira, não é possível quebrar essa barreira, em que nível, em que condições as funcionalidades da pessoa estarão ali disponíveis para permitir que ela possa exercer os seus direitos da melhor forma possível. Então, professora Yara, foi muito bom, já estamos com 1 hora, se pudesse estender, só tem comentários de elogios, muito bom, foi muito esclarecedor, aprendemos demais, agradeço imensamente você pelo aceite do convite e continuar sempre nos apoiando, né? Do COMPED, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência, e Mariana, na ADEM, que é a Associação das Pessoas com Deficiência. Então, assim, muitíssimo obrigado, foi uma noite maravilhosa, de muitos esclarecimentos, só tenho a agradecer a você pelo seu tempo cedido, e agradecer também aos intérpretes de Libras, né? O Júlio e a Jaqueline. A Raquel, que não está aparecendo aqui, mas é a nossa secretária, coitada, que fica doida com a gente lá nos conselhos. E o SEDESE, né, que é a secretaria que nos apoiou nesse evento, e a prefeitura. Então, assim, a todos que nos assistiram, que foi muito aprendizado. E muito obrigada, professora Yara, e a todos que nos assistiram, a todos que eu já falei, e esperamos continuar essa parceria maravilhosa e esse apoio de sempre. Com certeza, Aparecida, eu que agradeço o convite, é sempre muito bom, né, estar aqui com vocês, da ADEM e do COMPED de Mariana. Eu acho que a gente tem que, essa luta nossa, o que eu falei aqui é só um pouquinho, né, das reflexões que a gente faz, até porque isso tudo é muito novidade, a alteração é de 2016, mas não é tão novidade assim, porque nós já temos 5 anos, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele já tem 5 anos, e ele vai fazer 5 anos de vigência em janeiro, né, a partir de janeiro nós já vamos entrar no 6º ano, e a gente ainda tem muitas dúvidas, né, a gente ainda precisa pensar muito como executar, como mudar a cabeça das pessoas. Então, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês um pouco, me coloco à disposição lá na Universidade Federal de Ouro Preto, agora não lá, mas remotamente, mas continuamos trabalhando, né, o projeto Direitos da Pessoa com Deficiência, ele está ativo,
Nós temos uma página no Instagram, onde a gente coloca várias notícias, informes, filmes, documentários, várias questões, né, envolvendo aí as pessoas com deficiência. Quem tiver interesse, migra de rede social e vai lá no Instagram também nos ver, tá certo? E agradecer muito a Jaqueline e o Júlio, que deram aí voz à minha voz, né? Deram sinais à minha voz, muito obrigada. E manter essa parceria mesmo, e espero que eu possa ter conseguido passar numa linguagem acessível para todas e todos a necessidade que a gente tem de revisitar o nosso interior, as nossas concepções que às vezes a gente carrega desde pequenos, né, acerca do que é a pessoa com deficiência e como é a pessoa com deficiência na sociedade, e tentar, dentro dos nossos ambientes, ainda que em pandemia, garantir a promoção e a plena inclusão da pessoa com deficiência nas nossas sociedades. Obrigada, Aparecida. Nosso lema é: essa luta é de todos, junte-se a nós. Justamente. E nada sem nós, não, nada sobre nós sem nós, não é isso? Acho que as pessoas, eu fico muito triste de saber que as pessoas com deficiência não conhecem o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada, que foi feita para elas, né? Então, quer dizer, se nós temos o lema de que nada sobre nós sem nós não podemos admitir isso. Então, por isso que foi bom falar sobre isso aqui hoje, tá bom? Esse momento foi um momento muito rico, né? Que as pessoas, muitos que ouviram, já vão levar para os outros também, né? Que é isso que é a educação, né? Multiplicar as informações. Isso mesmo. Então, tá bom, muito obrigada mais uma vez, e todos tenham uma boa noite, muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada.